A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso propósito aqui neste canal neste ano. Nós temos lido a palavra do Senhor juntos aqui todos os dias, desde o dia 1º de janeiro, e se Deus nos der graça, nós vamos continuar fazendo isso até o final do ano. Então, se você gostaria de se unir conosco neste propósito de ler toda a Bíblia no ano de 2022, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho. E se você tem sido abençoado por este conteúdo, eu encorajo você a compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco. Nós estamos hoje começando a 7ª semana. Você vai lembrar que 2022 começou no sábado, 1º de janeiro foi um sábado. Então, ontem nós concluímos a nossa 6ª semana lendo a palavra do Senhor todos os dias e hoje nós começamos a 7ª semana lendo a palavra do Senhor todos os dias juntos aqui. E nós vamos fazer isso hoje e, se Deus permitir, vamos continuar fazendo até o final do ano. Amém? Hoje, vamos então à nossa leitura. Hoje é 12 de fevereiro e nós vamos ler 2 capítulos hoje, o capítulo 25 de Números e o capítulo 31 de Números. E são leituras um pouco desafiantes, são trechos da palavra do Senhor, bastante desafiantes para nós, mas nós vamos buscar a graça, e a direção do Espírito Santo para podermos ler, receber, aceitar e compreender a palavra do Senhor. Então vamos à nossa leitura de hoje. Pecados de Israel em Moabe. Apesar da promessa de sucesso militar sobre seus inimigos políticos, os israelitas logo se veem derrotados em seu ponto mais fraco, isto é, moralmente, por insistência de Balaão, o mesmo homem que acabou de abençoar os israelitas. Os midianitas deliberadamente e astutamente planejam destruir Israel. O plano é usar as mulheres midianitas para atrair os homens israelitas, primeiro para a cama e depois para a adoração obscena de um ídolo sensual. Os midianitas entendem corretamente que tal adoração seria um golpe mortal para esta nação que adora um só Deus. Leva pouco tempo para os homens de Israel serem atraídos pelas mulheres midianitas em Moabe, e igualmente pouco tempo para serem seduzidos a adorar Baal de Peor, o deus da fertilidade que as mulheres adoram. A sedução de Israel serve como um bom exemplo de como os relacionamentos pessoais, particularmente os errados, podem facilmente influenciar as preferências religiosas e porque os israelitas são tão severamente impedidos de se misturar com estrangeiros. A insolência de um israelita em ostentar uma mulher estrangeira perante a congregação do povo de Deus é recebida com uma resposta contundente do filho de Eleazar, Finéias, e a própria ira de Deus contra os israelitas idólatras resulta em milhares de mortos da praga por suas transgressões. Vamos ler então o capítulo 25. É um capítulo pequeno, são 18 versículos somente no capítulo 25 de Números. A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Vamos parar aqui só por um momento, irmãos, só para a gente ter um momento aqui para absorver e só para entender o que está acontecendo aqui. O povo de Israel, eles
tinham sido salvos, né, por Deus. Inclusive, há poucos dias antes, pouco tempo antes, Balaão tinha se ajuntado com Balaque para tentar amaldiçoar o povo de Deus, e Deus interviu naquela situação, e ao invés de Balaão amaldiçoar o povo de Deus, Deus fez Balaão profetizar bênçãos sobre o povo de Deus. E o que o povo de Israel estava fazendo naquela ocasião? Qual foi o papel do povo de Israel naquela ocasião em que Balaque e Balaão estão tramando uma bruxaria contra o povo de Israel para depois poder atacar eles e derrotar eles? O que eles fizeram? Eles fizeram nada. O povo de Israel não é nem mencionado no texto como tendo um papel ali naquela situação. Quem interviu ali foi Deus. Deus interviu para desmascarar Balaão e Balaque e para mostrar para Balaque, o rei de Moabe, que Deus estava do lado de Israel, Deus estava com eles, Deus tinha abençoado eles, Deus não era homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus não ia voltar atrás na sua palavra, não tinha números de carneiros e de bois e de nada que Balaque e Balaão poderiam oferecer ao Senhor Deus, que faria o Senhor abandonar o seu povo. E aí Deus declara uma série de bênçãos sobre Israel aos ouvidos de Balaque e depois declara a derrota de Balaque nos últimos dias por causa desse plano dele de amaldiçoar Israel. O povo de Israel, eles estavam dormindo, eles estavam sem saber o que estava acontecendo. Certamente, Moisés foi revelado pelo Espírito Santo e foi inspirado a escrever esse registro, mas Moisés não estava ali participando, Eleazar não estava ali, os príncipes de Israel, os chefes das tribos não estavam ali, Israel não tomou conhecimento daquilo, Deus estava lutando por eles. E o que eles fazem para agradecer ao Senhor por isso? Eles vão se prostituir espiritualmente e fisicamente também com as mulheres dos midianitas. Os midianitas, lembra que Balaque foi até os anciãos midianitas para fazer união, para se ajuntarem nesse propósito de derrotar Israel. E é justamente com este inimigo que Israel vai se prostituir. É lamentável, é um desses textos da palavra do Senhor que é lamentável, é triste o que Israel fez aqui. E, como nós lemos ali na introdução, tem uma lição aqui para nós de que os desejos da carne e os relacionamentos derivados assim de fraquezas carnais, eles podem nos levar a abandonar o Senhor, abandonar os caminhos do Senhor e cair. Então nós temos que tomar cuidado com isso, aprender com este erro de Israel e estarmos sempre em oração pedindo a misericórdia do Senhor e pedindo discernimento do Senhor. Vamos continuar então. Versículo 3. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Esse é um pecado diferente. Nós vimos que antes disso, a única coisa que Israel tinha feito, e era grave, mas o que eles tinham feito era murmurar, era falar, era mostrar ingratidão pelo que o Senhor fez por eles, né? Comparar o que o Senhor tinha feito por eles até aqui com aquilo que eles tinham no Egito e desejar voltar para o Egito. Era só isso que eles tinham feito até então. E mesmo assim, Deus tinha enviado pragas. Todas as vezes que o povo reclamava, Deus enviava uma praga, ou Deus permitia que alguma coisa acontecesse com o povo para ensinar uma lição, para trazer o povo de volta ao arrependimento. Então aqui, nessa ocasião, que eles estão totalmente indo contra o Senhor, adorando a deuses falsos, se prostituindo, participando dos cultos, comendo as coisas oferecidas a esses deuses, aí, sem dúvida, Deus vai executar juízo contra esse povo.
Versículo 4, o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então aqui a atitude do Senhor foi diferente. Antes Deus tinha mandado pragas, né? Serpentes e pragas e coisas assim. Mas nessa ocasião aqui, Deus manda Moisés trazer os chefes das tribos que sancionaram, né, esta abominação, esta apostasia, este abandono do Deus de Israel para adorar a Baal-Peor. Deus manda Moisés chamar esses homens e manda Moisés enforcar esses homens na presença de toda a congregação. Este enforcar simboliza fechar a garganta, fechar a boca deles, desses homens que estavam aprovando e encorajando e levando o povo a pecar. Moisés vai enforcar eles, vai eliminar a capacidade deles de falar, de influenciar a congregação de Israel. Eles não vão mais poder falar, primeiro porque vão estar mortos, mas simbolicamente Moisés está tampando a garganta deles, a boca deles, para eles não influenciarem mais. E Deus manda fazer isso ao ar livre. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita. Então o pecado era, o povo de Israel estava indo, os homens de Israel estavam indo para a cidade dos midianitas adorar a Baal-Peor, prostituir-se e participar dos cultos pagãos que envolvia atos sexuais com aquelas sacerdotisas, né, do templo, aquelas mulheres que eram possuídas ali e participavam do culto pagão. Os homens israelenses estavam indo para fazer isso. Agora, um homem israelense traz para dentro do arraial de Israel, para sua tenda, ele traz uma mulher midianita com ele. Ele traz, e nós vamos ver que essa mulher não é qualquer mulher. Ela é uma mulher de influência. Ela é uma mulher de renome no meio dos midianitas. Nós vamos ver isso mais à frente. E Moisés viu isso à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Moisés e o restante do povo estavam ali chorando, arrependidos, provavelmente orando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor, completamente atônitos, né, com essa situação, com que os outros estavam fazendo. Eles estão chorando perante a tenda do encontro, e este homem israelense chega com uma prostituta dos cultos pagãos de Baal-Peor, e ele leva ela para a tenda dele. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, você vai lembrar que o primeiro sumo sacerdote Arão morreu, Eleazar, o filho dele, assumiu seu lugar. Eleazar é o sumo sacerdote, Finéias é filho de Eleazar. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, e a palavra no hebraico para lança pode ser traduzida também como faca, porque era a ferramenta mais acessível ao sacerdote, né? Facas que eles usavam para cortar os animais no templo, no tabernáculo, para oferecer os sacrifícios. Pode ser uma lança, pode ser uma faca, um instrumento, uma ferramenta cortante, né, que ele pegou. Ele seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Este pecado que Israel estava cometendo trouxe sobre eles uma praga também. Além de Deus mandar matar os chefes das tribos que sancionaram este pecado gravíssimo, essa apostasia,
Deus também enviou uma praga no meio do povo. E esta praga só acabou quando Finéias matou este israelita e a sua mulher com quem ele estava se prostituindo ali dentro do arraial de Israel, já dentro do meio do povo de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Este número é maior do que todos os números das outras pragas que Deus enviou sobre Israel nas suas apostasias anteriores, nos seus momentos de rebeldia, de murmuração anteriores. Este número aqui, 24.000, é o maior de todos. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Deus estava preparado, mais uma vez, para exterminar a nação de Israel. E provavelmente começar de novo com Moisés, ou com Eleazar, ou com Finéias, com os levitas. Mas por causa da ação de Finéias, Deus teve misericórdia de Israel, cessou a sua ira e não exterminou toda a nação. Portanto, diga, Deus falando com Moisés, portanto diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Deus está dando uma aliança de paz a Finéias. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então Deus está fazendo uma aliança agora com Finéias, por causa da atitude dele, por causa do zelo dele, pela honra do Senhor, pelo temor do Senhor. Deus está prometendo que o sacerdócio agora será da linhagem de Finéias. Quando Eleazar vier a falecer, Finéias tomará o lugar do pai como sumo sacerdote e os seus filhos após ele. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zirim. Zirim significa minha lembrança. A família de Zirim, quando ele nasceu, colocou este nome nele, minha lembrança. Provavelmente porque lembraram de alguma coisa boa, né? Ele trouxe alguma lembrança boa. Só que agora, por causa desse ato, Zirim se torna uma lembrança horrível, uma lembrança abominável. Ele se torna uma lembrança que todo mundo vai querer esquecer. Mas a palavra do Senhor registra este acontecimento e registra o nome deste homem, para que ninguém esqueça desta abominação que este homem fez no meio de Israel. Filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. Cosbi, o nome dessa mulher, significa minha mentira, engano. Ela viveu, ela fez juízo ao nome dela, na verdade, porque ela enganou este israelense, ganhou ele no papo, fez ele cair na lábia dela, se prostituir com ela, adorar falsos deuses com ela e acabou morta junto com este homem. Então, Zirim significa minha lembrança e Cosbi significa minha mentira ou engano. Filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. Então, ela é a filha de um chefe. Mais na frente nós vamos ver que Zur é de fato um dos reis, um dos governantes, um dos chefes principais no meio dos midianitas. Então essa mulher provavelmente ela era uma sacerdotisa dentro do templo de Baal Peor, sabe? Ela participava dos cultos ali. E aí ela nos lembra de outra mulher que é uma princesa sacerdotisa de Baal também, que vai vir a fazer parte do povo de Israel mais à frente e vai fazer exatamente o que essa mulher aqui fez. Ela vai fazer o povo de Israel pecar, se prostituir adorando a Baal. E esta é
a Jezabel. Nós vamos ler sobre ela daqui a alguns meses. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataquem os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Então Deus mandou Moisés declarar uma guerra santa contra o povo de Midian, os midianitas. Deus mandou declarar uma guerra santa. E nós vamos ler isso no capítulo 31. Mas antes de chegar lá, vamos ler aqui uma pequena comentário aqui sobre esta leitura. Destruição dos midianitas. Deus está claramente irritado com o insidioso ataque moral feito contra seu povo pelos midianitas, mas também está irritado pelos seus próprios israelitas. Por causa de desobediência deliberada do povo de Israel e de acordo com sua promessa, Deus envia uma praga que ceifa 24.000 vidas. Tendo lidado com os israelitas, Deus então confronta os midianitas. Que Deus castigue os midianitas por sua grande maldade é compreensível, mas o relato desse castigo é difícil para alguns aceitarem. Vamos então a Números capítulo 31. Nós vamos ler todo o capítulo, do versículo 1 ao 54. A vitória sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vinguem os filhos de Israel dos midianitas. Depois disso, você será reunido ao seu povo. Duas coisas aqui. Neste momento, Deus não só permite, como manda Israel executar vingança em nome do Senhor a favor dos filhos de Israel que morreram. Aqueles que morreram por causa da praga, aqueles que morreram por causa da abominação. Deus manda Israel executar vingança. É um caso específico, onde Deus manda Israel executar vingança. E portanto, é uma guerra santa que Deus ordena o povo de Israel declarar e guerrear contra os midianitas. E também o que nos chama a atenção aqui é que esta será a última campanha, a última guerra, a última batalha que Moisés, na qual Moisés vai liderar o povo. Logo depois disso, Moisés vai ser recolhido, como diz o texto aqui da palavra do Senhor. Então Moisés falou ao povo dizendo: armem algum de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1.000 homens de cada tribo, entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1.000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Primeiro, este exército que Moisés separa são somente 12.000 homens. Estes são homens especialistas em guerra. É uma tropa de elite que Moisés prepara, que Moisés separa para esta guerra. E outra coisa, nós vemos aqui a presença de um sacerdote, Finéias, aquele mesmo homem que teve o zelo pelo Senhor e foi lá e matou aquele israelita e aquela midianita que estavam se prostituindo dentro do arraial de Israel. Ele agora está no meio desta batalha, no meio desta guerra. Ele está à frente do exército de Israel, carregando utensílios sagrados. Isto representa a presença do Senhor ali no meio da batalha, no meio desta tropa de elite de Israel, carregando a trombeta. Esta é aquela trombeta de prata que nós falamos, não é o chofar, né, de chifre de carneiro, mas essa é a trombeta de prata que
que o sacerdote tocava durante a guerra. Então, mais uma vez, nós vemos que é uma guerra santa. Tem um sacerdote do Senhor carregando utensílios representando a presença do Senhor no meio deste exército de Israel que está indo ao ataque aqui. Eles atacaram os midianitas, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Mataram além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Então está aqui de novo esse Zur. E este Zur é o pai da Cosbi. Então, esta mulher era não somente uma sacerdotisa, mas ela era uma princesa, ela era uma mulher de enorme influência, possivelmente uma das articuladoras deste plano de desviar Israel para a adoração de Baal-Peor. Então, ela não era uma figurante nessa situação, não. Ela era uma personagem principal aqui nesta trama toda. Também mataram a espada Balaão, filho de Peor. E este é o mesmo Balaão do qual nós lemos ontem. O Balaão que Deus usou para profetizar bênçãos sobre Israel. Nesta ocasião aqui, ele está no meio dos midianitas. Provavelmente ele foi convencido através de ofertas e de promessas, de riquezas, de participar novamente de um trama. E possivelmente ele foi o articulador disso tudo, juntamente com Cosbi e as outras sacerdotisas do templo de Baal, dos sacrifícios de Baal. Ele participou disso, e por causa disso ele também morreu. Deus também, os soldados de Israel também mataram ele à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Eles não mataram as mulheres e as crianças, e nós vamos ver que isso vai dar um problemão para eles, e Moisés vai ter uma atitude sobre isso, mas eles queimaram-se os campos, queimaram a cidade toda, e eles fizeram isso para que nenhum dos outros inimigos de Israel pudesse ocupar aquela terra que tinha sido amaldiçoada por causa da adoração pagã ali. Eles queimam aquela terra para ninguém poder habitar ali. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros, que são mulheres e crianças somente, e os despojos, para o arraial, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés não permitiu eles entrarem. Moisés saiu, foi encontrar eles lá no meio do caminho. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem dentre as crianças todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Moisés vê necessário que as mulheres midianitas, todas elas sejam mortas. E nós podemos até supor que Moisés está agindo por conta própria,
mas é totalmente possível e compreensível que Moisés está agindo de acordo com a vontade do Senhor aqui. Porque estas mulheres foram as articuladoras, ou quem executou o plano, né, de desviar Israel, atraindo os homens para a prostituição e depois para a adoração de Baal Peor. Então as mulheres, elas estão condenadas, elas são culpadas nisso tudo. E Moisés vê que a sentença delas é morte. Tem que matar essas mulheres. Alguns comentaristas da Bíblia dizem que Moisés precisou tomar essa atitude porque os homens, embora eles tenham ido, né, e executado a guerra e matado os homens midianitas, estes homens israelenses poderiam ter algumas fraquezas ainda, moral, quanto a essas mulheres. Então, se deixasse essas mulheres vivas, acolhessem elas no meio do arraial de Israel, elas poderiam muito bem continuar a desviar os homens de Israel para a adoração de Baal Peor, e as pragas, a ira do Senhor não ia se cessar e Deus ia eliminar todos. Então, Moisés, em sua sabedoria, guiado pelo Senhor, ordena que todas as mulheres sejam executadas. E além disso, ele ordena também que os meninos sejam executados. E muitos entendem, os comentaristas, os teólogos entendem que estes meninos, eles iriam crescer para serem homens. E estes homens depois iam ter a lembrança de uma nação que destruiu, derrotou, matou seus pais, matou suas mães, tomou suas irmãs como escravas e servas, e eles iam se revoltar contra o povo de Israel e declarar guerra e causar problemas no meio de Israel. E de fato nós vamos ver mais à frente um remanescente dos midianitas que vai fazer exatamente isto. Então Deus, em sua sabedoria, executa justiça contra os meninos também. E aí nós precisamos confiar na sabedoria de Deus em fazer isso. Porque Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas. E Deus é soberano também. E Deus é justo em tudo que faz. Então Deus tem os seus motivos e os seus propósitos em tudo que ele faz. É um texto difícil de lermos, sem dúvida, mas nós temos que confiar na justiça e na sabedoria do Senhor quando nós lemos cada texto da palavra do Senhor. Vamos continuar. Mas as virgens, né? Só um momento aqui, as virgens que não participaram daquela prostituição, que não tocaram em homens, as virgens, elas são salvas, elas são preservadas e elas são salvas e se tornam escravas e servas das famílias de Israel. Também outra coisa, não há indicação aqui de que essas mulheres virgens, essas moças virgens, tenham sido tomadas como concubinas ou esposas para os homens de Israel. A única coisa que nós temos aqui são midianitas, meninas virgens midianitas que são tomadas como servas dos israelenses. Fiquem acampados durante 7 dias, fora do arraial. Agora Moisés vai dar instruções de purificação para estes homens que voltaram da guerra. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmos e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelos de cabra e todo artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo,
Tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo para que fique puro, e ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros, e depois poderão entrar no arraial. Esse procedimento todo é para os próprios soldados, as roupas dos soldados, os prisioneiros que eles mantiveram vivos, as moças virgens, né, no caso, e também os despojos, as coisas que eles tomaram e guardaram, né, as coisas que eles conquistaram desta derrota, quando eles derrotaram os midianitas. Tudo isso tem que ser purificado. A divisão do despojo. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Agora nós vamos entrar naqueles textos típicos do livro de Números, onde nós vamos ver muitos relatos de números e quantidades de objetos e divisões de objetos. É uma características únicas, né, do livro de Números. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais. Uma parte, os soldados que saíram à guerra, e uma para os soldados que saíram à guerra e a outra para toda a congregação. Dos homens do exército que saíram a esta guerra, cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Então, o despojo que os homens trouxeram desta vitória sobre os midianitas, esse despojo vai ser dividido entre estes 12.000 homens e o restante da congregação de Israel. Tanto os homens quanto toda a congregação vão ter que oferecer um tributo ao Senhor. Mas o tributo que os soldados vão oferecer, será um em cada 500 cabeças. E nós vamos ver quanto que vai ser o tributo da congregação. Tome esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50, tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais. Então, enquanto o tributo que os soldados têm que dar é um a cada 500, o tributo que a congregação tem que dar é um a cada 50. Isso quer dizer que o tributo que a congregação tem que dar é 10 vezes maior do que o tributo que os soldados têm que dar. Isso é uma apreciação maior, é uma atitude de Deus em exigir menos destes soldados que já colocaram as suas vidas, né, em risco para executar esta vingança, esta guerra santa, em nome do Senhor. Eles só precisam dar um tributo de 1 a 500, mas o restante do povo que não foi à guerra, o tributo deles é maior. Isso é justiça, Deus está sendo justo para com os soldados e o povo. Entregue isso aos levitas que têm a seu cargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675.000 ovelhas, 72.000 bois, 61 jumentos e 32.000 pessoas. As mulheres que ainda não haviam tido relações com homem algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E os bois foram 36.000. E o seu tributo para o Senhor, 72.
e os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16.000, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como este havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra, a metade para a congregação foram, em ovelhas, 337.500, em bois, 36.000, em jumentos, 30.500, e em pessoas, 16.000. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas, que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: estes seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Nenhum, irmãos, nenhum. Deus não permitiu que nenhum dos 12.000 soldados da tropa de elite de Israel morressem nesta campanha contra os midianitas. Deus preservou a vida de todos eles, dos 12.000 homens. Por isso, trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares, para fazer expiação por nós diante do Senhor. Eles trouxeram uma oferta de expiação, como se eles estivessem agradecendo ao Senhor por ter preservado a vida deles. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro, como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. E assim nós concluímos o capítulo 31 de Números. Nós vamos ler aqui um pequeno comentário para concluirmos a nossa leitura de hoje. Alguém pode dizer que as ordens para matar vieram de Moisés, agindo por conta própria, mas há todas as razões para acreditar que Moisés agiu sob a direção de Deus. Surge então a pergunta: como pode um Deus amoroso dirigir ou tolerar tal ação? A resposta é, sem dúvida, muito complexa. Quanto às mulheres, foram elas que desviaram os israelitas do Senhor em Peor. Quanto aos meninos, talvez eles representassem uma ameaça contínua a Israel à medida que se tornavam adultos. Tal ameaça será, de fato, confirmada alguns anos mais tarde, quando os midianitas de outras áreas entrarem em guerra contra Israel. As jovens, por outro lado, deveriam ser levadas como escravas para as casas dos israelitas, onde, pelo menos, elas seriam poupadas da inevitável escravidão espiritual da adoração sensual a Baal de Peor. Não há nenhuma sugestão de que Moisés pretendia que os israelitas tomassem as meninas midianitas como esposas ou concubinas. Mas mesmo essas possíveis explicações não são fáceis de aceitar. Para apreciar mais plenamente as ações de Deus, é necessário compreender o nível de consciência moral da época. Entre as nações desta época, guerras de vingança envolvendo destruição total ou confisco de propriedade e extermínio ou escravização de homens, mulheres e crianças são comuns e esperadas.
É sem dúvida por isso que não há indícios de que os israelitas sentiram o menor desconforto em cumprir as ordens de Moisés, ao elevar a consciência moral, primeiro de uma nação e depois do mundo. Deus deve tomar seu povo como ele os encontra e introduzi-los princípios de justiça dentro de uma estrutura moral com a qual as pessoas possam se identificar. Em outras palavras, Deus tem que trabalhar devagarinho com o povo. Ele não vai mudar este povo de um dia para o outro, de uma noite para o dia. Deus está trabalhando no caráter deste povo. Deus está moldando este povo para ser o povo separado, o povo santo, mas é um processo lento, é um processo onde o povo dá um passo para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 3 passos para trás. Então o povo está engateando neste processo de se tornar o povo escolhido de Deus. Sabe, irmãos, da mesma forma somos nós. Nós também estamos no processo. O Espírito Santo está nos santificando dia após dia. Nós devemos estar buscando santificação no Senhor, dia após dia, em oração, nesta prática de leitura da palavra. Nós precisamos estar em humildade, confessando ao Senhor as nossas fraquezas e pedindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, dia após dia, porque nós também somos susceptíveis a estas mesmas fraquezas que o povo de Israel sofreu. Então nós estamos nessa caminhada também. Deus está trabalhando conosco e graças a Deus que Ele não desiste de nós, não é verdade? Graças a Deus que o Senhor não desiste de nós. Ele nos ama, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia para com nós. E Ele enviou o Espírito Santo a pedido do Senhor Jesus para vir habitar em nós e nos ajudar nesta luta constante contra os desejos da carne. Então nós precisamos estar pedindo a ajuda do Espírito Santo dia após dia. Vamos continuar aqui. O fato de as mulheres e crianças terem sido inicialmente salvas da morte pode indicar que uma exceção foi feita às práticas costumeiras de tal guerra de vingança. Nesse caso, o motivo da exceção torna-se muito importante. Muito possivelmente, os homens de Israel ainda eram seduzidos pelas mulheres midianitas e não entendiam a contínua ameaça moral que as mulheres representavam. Vista sob essa luz, a ação de Moisés adquire uma respeitabilidade muito maior. Parece também que Deus está ensinando uma lição de vital importância sobre a atitude que seu povo deve ter em relação às várias concupiscências humanas que guerreiam contra a alma. Mesmo as lascívias mais fracas, talvez representadas aqui pelas mulheres e meninos, devem ser resistidas o mais completa e imediatamente possível, a fim de evitar seu sucesso em momentos de vulnerabilidade moral. O relato da destruição dos midianitas conclui com várias direções sobre o saque que foi levado na conquista. E até mesmo desta parte do relato podem ser aprendidas lições proveitosas, particularmente sobre as recompensas que se acumulam para aqueles que fazem guerra contra o pecado. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Mais uma leitura que nós concluímos hoje. Mais uma semana que nós estamos iniciando neste propósito nosso de ler a palavra do Senhor todos os dias e ler a Bíblia toda em um ano. Então, eu agradeço ao Senhor pela sua presença aqui comigo e eu te lembro mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe um like, deixe um comentário
e compartilhe este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor e ler a Bíblia toda em um ano conosco. Amém? Nós estamos com 96 inscritos, bem pertinho da marca dos 100. Então, eu creio que com a sua ajuda, nós conseguimos passar dos 100 inscritos ainda nesta semana. Amém? Você quer nos ajudar neste propósito? Então, vamos compartilhar este vídeo, os outros vídeos que temos gravado, para que mais pessoas possam alcançar este conteúdo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha um ótimo fim de semana. Amanhã nós estaremos de volta aqui, lendo a maravilhosa palavra do Senhor. E eu conto com a sua presença aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e até amanhã.